perguntas. Se quiser aproveitar também para comentar, Alberto, é contigo. Olha só, primeiro que não é verdade. Não é verdade. Quem formulou, todos sabem, quem acompanhou, eu acompanhei, porque eu estava lá na transição, quem acompanhou viu que teria totais dificuldade em aprovar uma... Até porque o mercado era contra. Até porque setores... Tanto verdade que a mídia apelidou a PEC de PEC do estouro. PEC do rombo. É isso que a mídia dizia, que o Globo dizia, que a Folha de São Paulo dizia. Então, a proposta... Só foi aprovada a PEC da transição. Eu volto a afirmar isso, a PEC da transição só foi aprovada porque, primeiro, que o governo demonstrou com números para o Congresso Nacional que não teria como cumprir o orçamento sem uma injeção de dinheiro novo, que seria essa PEC. Que para injetar dinheiro novo não é nem na canetada, você tem que pedir autorização no Congresso Nacional. E aí, para romper o teto de gastos, eles exigiram que o governo tivesse uma proposta para poder tocar. Aí foi construído essa proposta do arcabouço fiscal do Haddad, que eu acho que é o que está ajudando a fazer o crescimento econômico do país. Defendo isso com toda a tranquilidade. Toda a tranquilidade. Pergunta. Minha pergunta? Davi, eu queria que você como economista, e aí eu fiz umas afirmações aqui, dizendo que por não ter previsão orçamentária de 2022, eu sei que você acompanhou também a questão das discussões econômicas, mas eu quero te dizer o seguinte: você avalia que se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições de 22, que ele daria um choque na economia, estilo ultraliberal? Claro que daria. Por isso que eu apoiei o Lula. Isso daí não tem dúvida. Por isso que eu fiz campanha fusiva pro Lula. E aqui, ó, PEC de transição. Isso é mentira, Cantalice. A PEC de transição veio exatamente da forma que eu falei. E aqui, ó, a gente tem aqui a prova, ó. Eu escrevi um texto com colegas do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, no qual sou diretor, criticando a postura do governo de não querer revogar o teto de gastos de Michel Temer, que congelava gastos públicos por 20 anos no Brasil. O título do texto, que está no Estadão, tá? Foi uma publicação no Estadão, se chama Teto de Gastos, Revogar para Governar, que era uma crítica à minuta enviada pela turma do Haddad para o Congresso. E nesse texto que nós escrevemos para o Estadão, nós falamos o seguinte, que era importante que a PEC fosse radicalmente diferente e falasse o seguinte na PEC, que o teto de gastos do Temer cairia a partir da aprovação de uma lei complementar que criasse uma nova regra fiscal. Essa foi a proposta que estava nesse texto que nós escrevemos. E foi essa proposta que o Congresso Nacional aprovou depois. E o relator dessa PEC no Senado, tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai citar a MMT que ele falou, que o Cantalice falou, para justificar o porquê que ele estava fazendo aquilo. E o que o Haddad faz quando o relator... Eu tenho aqui a matéria. Ele cita a MMT para falar o seguinte, olha, o Brasil precisa de investimento público para ser reconstruído. E nós precisamos gastar mais. Nós precisamos de uma lei complementar para substituir o teto de gastos, que o Haddad tentou manter. E tentou manter o congelamento dos pisos da saúde e da educação. Sabe o que o Haddad fez? Ele ficou puto da vida com o relator, pô. Aqui, ó. Eu não sei se dá para aparecer. Olha só. Todas as matérias da imprensa. Haddad atua para retirar MMT do parecer da PEC de transição. Ele que fez, pô. Ele atua para retirar o troço. É porque, para quem não entende, é o seguinte. Como o governo Lula ainda não tinha assumido, mas naquele caos, naquele vácuo que o Bolsonaro deixou por uma total incompetência, o governo já estava criando uma nova regra, ainda como transição. E ele envia para o Congresso uma PEC entregue pelas mãos do Alckmin, na época já eleito vice-presidente da República, perfeito? E o Congresso, ele pega essa minuta de PEC para construir aí sim a PEC oficial, tá? E nessa construção da PEC oficial, da PEC que realmente foi aprovada, o Senado Federal, ele cita em MMT, ele cita que está mudando a minuta da PEC e que vai ter uma nova regra. E aí abre uma janela de oportunidade para o PT substituir o teto de gastos de Michel Temer.
Ou seja, o Haddad tentou manter o teto de gastos do Temer, tentou manter o congelamento dos pisos da saúde e da educação, tal qual era antes. Perfeito? E sabe o que o PT fez? O governo do PT fez com essa janela de oportunidade de substituir o teto de gastos? Uma janela de oportunidade que apareceu apesar do governo? Criou um novo teto de gastos, Cantalice. Criou um novo teto de gastos que inviabiliza uma política de valorização do salário mínimo, tal qual o governo Lula fez. Que inviabiliza o BPC, que é um benefício para pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza. Uma crueldade. E aí, eu já posso fazer pergunta? Ainda não, ele tem um comentário depois. Ele tem um comentário aí, Atlépico. Você terminou então? Terminei. Então Olha vamos lá. só, Haddad esteve aqui recentemente. Teve há 2 semanas. Assisti bastante Teve assisti lançamento 2 do vezes. empréstimo, Duas teve vezes programa. a fala dele. Ninguém, nem você, nem ele, nem eu, nem ninguém, até o momento, viu o Haddad falar em como é que se fala? Em piso de saúde e educação. Ninguém falou. Isso aí é o Davi Decache que está falando, e as pessoas tentam botar isso na boca. Nem a Simone Tebet falou isso na entrevista dela, que não é do nosso... Porque, veja bem, o governo, para ficar bem claro, o governo não é do PT, não é do PSOL. O governo é de coalizão. O PT, o nosso partido, em 2021 e 2022, produziu um documento chamado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse era o plano do partido. Quando nós fizemos uma aliança, e a aliança começou com a vinda de Geraldo Alckmin para ser o vice no primeiro turno, e depois da vinda de Simone Tebet e outros setores para o segundo turno, criou-se uma insígnia no governo federal de união e reconstrução. Por quê? Porque ficou claro, pelo elenco de forças que compõem o governo, que vai do PSOL até o PSD e outros partidos, você precisava mexer no programa, porque o programa de governo daqueles que vieram a aderir, ou até dos que aderiram ainda antes da campanha começar, não era igual ao nosso. Tanto que nos subsídios que a candidatura do Lula apresentou para as eleições, o escopo é bem mais amplo do que o nosso programa. E ademais dizer o seguinte, um sujeito como o Fernando Haddad, com o compromisso que o Haddad tem com a história do PT, com a história dele, inclusive, enquanto intelectual, enquanto formulador, enquanto o maior ministro da educação da história desse país, que criou o ProUni, que ampliou o ensino universitário, fortaleceu o ensino básico e fundamental, e de ser um quadro histórico do nosso partido, que é o partido efetivamente que tem uma história de compromisso com o povo, que o Davi fala aí. O Lula disse recentemente uma coisa que é sinceramente verdade. Ele falou assim, só 2 presidentes da República nesse país fizeram programas efetivamente sociais. Foi Getúlio Vargas com a criação da CLT e ele com a criação do Bolsa Família, de ampliação dos demais programas, e agora com pé de meia. Então dizer isso de um cara como o Haddad, foi prefeito de São Paulo, que criou os braços abertos, que foi uma política para tentar resolver o problema da Cracolândia, de abrir uma janela de oportunidade para aqueles caras saírem daquela situação desumanizada que vivem. Dizer que esse cara é contra a pobre, é contra o BPC, é contra o trabalhador, pô, Davi, não entra nessa, não cola. Terminou o tempo. Davi, agora pode aproveitar para fazer a tua pergunta, então. Vamos lá, eu não estou dizendo nada. Isso é factual. Vamos lá. Rogério Seron, secretário do Tesouro do ministro Fernando Haddad. Sabe o que ele diz em 2023? Governo enviará a PEC no segundo semestre para fazer o quê? Para reduzir o piso da saúde e educação. Pô, ele falou isso sem autorização do presidente da República? Se falasse isso sem autorização, ele estava na rua no dia seguinte. O nome dele estava no Diário Oficial da União. Qual foi o dia que você falou aqui? 2023. Então, nós já estamos em 2025. Sabe por quê? E não foi realizado. Claro. Porque, olha só, rapaz, a democracia é assim... Peraí, minha vez. Tá. Sabe por que não foi realizado? Porque ele não tem força para isso. Porque eles não tiveram força para atacar o BPC. BPC foi atacado pelo ministro Fernando Haddad. Foi atacado. Nós temos toda a documentação sobre isso. Foi um pacote fiscal enviado no fim de 2024. Negar isso é mentir. É mentir aqui. Não. Você está mentindo.
Qualquer um que pesquisar agora na internet vai ver que teve um ataque duro ao BPC. Mudanças de regra. Mudanças de regra. Eu posso dizer as mudanças de regras que foram enviadas pelo Haddad para o Congresso. Primeiro, o BPC é um benefício que atende quem está na situação de mais absoluta miséria. Mas não basta estar em absoluta miséria. Tem que ser idoso ou uma pessoa com deficiência. Tá? O BPC é para isso. Pessoa em situação de extrema pobreza, com deficiência ou idosa. São mulheres negras que trabalharam foram trabalhadoras domésticas a vida toda, não conseguiram contribuir e agora precisam do BPC para sobreviver. O que mal dá para sobreviver, inclusive. E aí, sabe o que o Haddad fez? Ele mudou as regras radicalmente. Por exemplo, em uma família que tivesse uma pessoa idosa em situação de extrema pobreza e uma pessoa com deficiência em situação de extrema pobreza, a mudança de regras de cálculo que ele incluiu no seu projeto de lei faria com que uma dessas duas pessoas, ou a idosa ou a pessoa com deficiência, perdesse o benefício. Por quê? Porque a própria renda do BPC entraria como critério de elegibilidade para acessar o benefício. Então, quando a pessoa idosa recebesse o BPC, isso ia ser incluído na renda da família, a renda da família iria aumentar, ela ficaria fora do critério do que é extrema pobreza e uma pessoa perderia. Mudou o conceito, foi alterado o conceito de pessoa com deficiência. Atualmente, o conceito de pessoa com deficiência para ter acesso ao BPC é o seguinte: é a pessoa que tem uma dificuldade imensa de acessar o mercado de trabalho. Por exemplo, uma pessoa autista que tem muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho, ela tem uma condição desigual comigo de concorrer ao mercado de trabalho. Ela tem uma dificuldade muito maior. Então, ela tem acesso ao BPC. O que o Haddad faz é colocar que a pessoa tem que ser incapaz de ter vida independente e de acessar o trabalho. O que é totalmente diferente de desigualdade de oportunidade. Isso seria uma mudança radical. Sabe quem diz isso, Catalice? Pelo amor de Deus, é o Conselho Federal de Serviço Social. Tem uma nota do Conselho Federal de Serviço Social. Sabe quem diz isso? Que o projeto era uma merda e atacava pobre? O PT. Sabe o que o PT fez? Ele volta atrás do projeto que o Haddad mandou e ele ataca quando ele vê que tá perdendo o debate, porque foi uma vergonha. Isso fortalece a extrema-direita. A Rosângela Moro, o Jorti, eles estavam defendendo o BPC. Isso é um absurdo. Olha o mole que vocês deram. Nós não demos... Isso aí é o seguinte, tô comendo aqui uma jujuba aqui para ver o Davi falar. Olha só, é um contrassenso, quem está assistindo, contrassenso dizer que os petistas e o governo do PT queria mexer no BPC. Nós, na Constituição e depois, fomos os principais defensores da criação desse BPC. Por quê? Agora, o que é programa social? O que é benefício social? Benefício social são para aquelas pessoas incapacitadas para o trabalho. Sim. Porque quem tem capacidade de trabalhar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar em qualquer tipo de serviço. Aquela pessoa vulnerabilizada, ou pela idade, ou pela condição, sendo autista, deficiente físico, incapacitado, claro, o Estado tem que atender esses vulneráveis. Isso aí é uma questão da questão que vem do iluminismo. Em todos os países do mundo tem programas sociais para esse tipo de... pessoas que não contribuíram para a Previdência Social, portanto, mas trabalharam. Eu mesmo fui vítima disso quando jovem. Eu falei para vocês aqui que no início eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu trabalhei durante minha juventude toda e não tinha carteira assinada. E naquela época eu ganhava salário de menor. Eu não tinha carteira assinada, mas eu recebia o salário de menor. Naquela época era meio salário mínimo, que hoje em dia é proibido. Ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, como eu, que sou uma pessoa consciente, que inclusive tenho vários... Deixei de contribuir um tempo porque o patrão não contribuiu. No Brasil tem milhões de pessoas nessa condição. Então o programa social é para isso. Você não tem como direito à Previdência, você agrega ele. Agora, o programa social, ele tem um limite. Tem um limite. Na verdade, o que está acontecendo? Está sendo feito um recadastramento, não só no BPC, como no Bolsa Família, porque esses programas foram inchados pelo Bolsonaro. Você pode ver que de 2023, do início de 22 até o final,
houve um acréscimo de pessoas muito grande, inclusive a Rede Globo, não sei se vocês lembram, fez uma matéria logo depois das eleições, dizendo dos cadastros que eram feitos para o Bolsa Família e para o BPC ilegalmente. Então, o programa social, ele é para quem precisa. Precisa. Então, se tiver gente a mais que não tem direito, e nós cansamos de ver na mídia isso. Quantas vezes a gente viu na mídia aí que muita gente que tinha condição financeira recebeu o auxílio emergencial indevidamente? Isso é dinheiro do povo. Entendeu? Essa questão, isso aí é uma regulamentação que tem que ser feita.